Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gestão de resíduos. Hoje nós vamos trabalhar o tema preparação e organização do canteiro de obras. Para que a gente possa considerar nossa gestão dos resíduos, é muito importante a gente fazer a consideração acerca do layout do canteiro. O que é esse layout do canteiro? Ele é o arranjo espacial das estruturas que vão possibilitar o gerenciamento dos resíduos na nossa obra. Vai ser importante para minimizar trajetos e fluxos de materiais. Então, eu vou poder economizar tempo, diminuir riscos de acidentes e também permite maior produtividade. O layout, ele normalmente é planejado na fase de concepção da obra. Então, eu preciso ter ali a disponibilidade da área onde vai ser meu canteiro, para até eu poder verificar se eu vou conseguir fazer segregação e classificação dos resíduos no próprio local. Nessa etapa, pode-se utilizar o método japonês, que eu ensino como 5S, que ele é feito para trabalhar com organização. Ele vai se basear em diretrizes que são chamadas de sensos, eles são diretrizes de organização. Eu tenho o senso de utilidade, que é chamado de Seiri, eu tenho o senso de organização, que é o Seiton, o senso de limpeza, Seisu, senso de saúde, Seiketsu, e senso de autodisciplina, Shitsuki. Esse método ele é um facilitador do processo de certificação segundo as normas ISO 9001, o programa PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Então, para quem já trabalha com processos de gestão de qualidade, já é muito conhecido esse método. Ele recomenda não somente o descarte que é necessário, mas também definir locais e formas apropriadas para o armazenamento dos materiais, a correta rotulagem desses materiais, ou seja, a sua identificação, eliminação de sujeiras, ou seja, objetos estranhos às atividades que estão sendo executadas, e também manutenção de condições favoráveis à saúde e segurança, ou seja, o conforto ambiental, e uma melhoria contínua com comprometimento e organização, qualidade e resultado. Então, essa é basicamente aí o resumo desse método de 5S. É um método utilizado, como eu falei, em sistema de gestão de qualidade. Em relação a recursos materiais, tendo em vista que a nossa geração de resíduos ela é sazonal e ela também é variável, a gente tem que dimensionar previamente a quantidade desses itens. E também é necessário prever os materiais de consumo que vão ser empregados em relatórios de controle ou listagens, e o material também de divulgação e educação ambiental. Ou seja, os recursos materiais eles vão ser previstos antes mesmo da implementação da obra. Quando eu estou ali com o meu pré-projeto ou o meu projeto e eu estou fazendo o meu levantamento de quantitativos, eu já posso fazer toda essa previsão e todo aquele levantamento e cálculo de estimativa dos resíduos. Existe ainda uma equipe de gerenciamento de resíduos, conhecida como EGR, na obra. O coordenador normalmente é um profissional legalmente habilitado, muitas vezes é considerado um engenheiro, um arquiteto, que é designado líder, que vai ser o nosso gestor da equipe. E por meio de ações específicas, que são normalmente agrupadas em programas de treinamento, gerenciamento, educação, ele vai propor essas diretrizes da nossa obra. Então, a nossa EGR, ela vai ser composta pelos almoxarifes, estagiários, apontadores, os profissionais da área de qualidade, da área de segurança do trabalho, setor de compras, nós, técnicos, todos fazemos parte dessa EGR. E, em relação a funcionários terceirizados, é interessante que conste no contrato desse pessoal o comprometimento também com a política da contratante. É muitas vezes vinculado a um setor responsável para garantir que as diretrizes do gerenciamento funcionam. Tá? Além disso, alguns dos integrantes dessa equipe, além do coordenador e dos consultores, que às vezes são contratados, eles também têm que ficar responsáveis por fiscalizar e a implementação da operação desse gerenciamento. Então, esses profissionais vão poder auditar esses processos de gestão, propondo medidas corretivas necessárias. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Normalmente, quem fica responsável por fiscalizar e implementar a operação é o técnico da obra. As atribuições do coordenador são acompanhar e garantir a efetiva implantação do gerenciamento dos resíduos, propagar essa política de planejamento de modo que ela seja incorporada à cultura organizacional da minha equipe, estabelecer periodicamente o estudo das metas, rever as metas, então fazer aqui o ciclo PDCA,
de maneira participativa e controlar o desempenho das ações que são previstas para o gerenciamento. Então, essa é a função ali, a atribuição do coordenador dessa equipe de gerenciamento. Em relação a treinamento e educação ambiental, o que é educação ambiental? Ela é regulada por uma política própria, tá? Estabelecida em lei federal, que é a Lei 9.795, e a educação ambiental ela é entendida como processos contínuos e permanentes de aprendizagem, em todos os níveis e modalidades de ensino, seja de caráter formal ou informal, por meio dos quais aquele indivíduo e também a sociedade vão compartilhar saberes, conceitos, valores socioculturais, atitudes, práticas, experiências e conhecimentos voltados ao exercício de uma cidadania comprometida com a preservação, a conservação, a recuperação e a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, tendo em vista todas as espécies. Ela possui caráter transversal, ela abrange trabalhadores de qualquer área da estrutura organizacional, então, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de aplicação. Ter uma continuidade desse processo de treinamento é fundamental. É importante que ele seja feito com maior intensidade nos primeiros momentos de implantação do processo e depois com periodicidade para que a gente reforce alguns conceitos técnicos e resgate esses conceitos. Então, é importante pensar em ações de curto, médio prazo, visando esse resultado a longo prazo. Então, cumpre ao empregador criar um ambiente que seja propício à disseminação dessa cultura ambiental, seja ela por ações formais ou informais, no cotidiano profissional. Então, o setor da construção civil, ele já propõe diversos treinamentos durante a admissão dos funcionários, que eu tenho instruções específicas que são voltadas para a segurança do trabalho, que já são obrigatórias, né? Então, treinamento de NR7, NR9, NR18, etc., o pessoal já tem que fazer. E ele pode também passar as instruções inerentes ao processo de gerenciamento no momento dessa contratação em relação a esse contexto ambiental. Então, mais que um treinamento, né, esses processos eles objetivam capacitar o funcionário para desempenhar melhor aquela função que ele tem. Então, são bem-vindas orientações específicas do cargo ou da função que aquele colaborador vai desenvolver em relação ao processo de gerenciamento. Então, além disso, as orientações voltadas para a educação ambiental, como esgoto, água, higiene pessoal, eu também tenho voltadas para o convívio social, código de conduta da empresa, dentre outros que também já são colocadas. Então, alguns exemplos dessas práticas a gente pode citar. Manter a obra limpa, quando identificar o lixo, coletar ou chamar o responsável, não jogar lixo no chão, incluindo as bitucas de cigarro, separar o lixo reciclável do orgânico, colocando ali cada um no seu lixo correspondente, não fazer as suas necessidades em outro local, zelar pela segurança, tanto sua quanto dos seus colegas, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, colaborar com os colegas de trabalho, utilizar os equipamentos de segurança, né? Aceitar as críticas. Então, essas são algumas das ações práticas que podem ser feitas. E, ao mesmo tempo, nós podemos desenvolver treinamentos, orientações e capacitações específicas segundo a área de atuação. Então, durante aquela atividade, eu posso transmitir instrução acerca do resíduo, do desperdício. Um exemplo dos pedreiros serventes, a questão da colocação da tábua para a coleta ali daquele restante de argamassa, para a gente não gerar esse resíduo, né? Então, fazer o treinamento do processo construtivo utilizado, minimizando a geração e, né, o desperdício. É importante também que, se o trabalhador faça a refeição na própria obra, que ele também receba esse treinamento específico para a separação dos orgânicos em relação ao reciclável também. Algum exemplo aqui de sinalização em canteiro que nós temos, tá? Porque a periodicidade dos treinamentos, ela pode ser variável. Ela vai depender ali do meu cronograma da obra. Se o funcionário vai ser realocado em outra obra de empresa, ou se é funcionário recém-contratado, tudo eu tenho que pensar. E eu posso ter algum treinamento que a gente chama treinamento de reciclagem, ou palestra, e posso ter também alguns informativos diários. Essas palestras de segurança, meio ambiente, elas também podem ser estendidas para a parte de resíduos. Por exemplo, quando eu tenho ali a semana, né, de segurança do trabalho. Então, eu posso incluir isso dentro dessas atividades. Essas práticas de atualização, em geral, elas têm uma duração pequena, entre 15 e 30 minutos, tá?
Então, são comuns em obras que já implantaram ali um sistema de gestão ambiental ou de gerenciamento de resíduos. Aí o pessoal propõe esses treinamentos de atualização. Algo que é muito legal fazer é propor esse treinamento de atualização em dias chuvosos. Então, já tenho a previsão ali, segundo o meu cronograma. É claro que eu não controlo, né, as chuvas, mas, por exemplo, naquele dia que é chuvoso, eu já tenho ali um treinamento que está, né, para ser dado. Eles não vão poder trabalhar em ambientes externos, então fazer esse treinamento, fazer essa conscientização com o pessoal nesses dias é uma forma aí de aproveitar, tá? É importante também ter a utilização desses materiais fixados em murais, nos refeitórios, espalhados. Nós já temos normalmente sinalizações de segurança, né, dentro da obra. Esses materiais auxiliam a reavivar e estimular essa importância e essa colaboração desses funcionários. Então, a gente pode utilizar cartazes, podemos utilizar as placas, né, para lembrar e buscar trazer essa realidade da questão ambiental aí para o canteiro e para o cotidiano dos trabalhadores. Em relação a recursos financeiros, o que é comum? Verificar que essas construtoras não estão habituadas a prever no orçamento recursos alocados para a gestão de resíduos. E muitas vezes nem o poder público contempla isso nos editais de licitação ou fazem a medição, né, a remuneração desse tipo de serviço. Hoje nós já temos legislações específicas, né, para licitações que tratam ali da licitação visando o desenvolvimento sustentável, então eu tenho algumas considerações que já devem ser colocadas, mas quando eu estou fazendo a alocação desses recursos, eu tenho que abranger despesa com aquisição de material, de equipamento, contratação de fornecedor, pagamento de equipe, honorário de consultor, taxa ambiental, despesa com relatório, aquisição de lixeira, de container, a placa de sinalização. Então, tudo isso tem que ser incluído ali no meu orçamento. Da mesma maneira, eu preciso prever projetos, né, que vão ter ali o seu custo descontado, como, por exemplo, se para fazer o calçamento, ao invés de utilizar um agregado novo, eu vou utilizar o agregado reciclado da obra. Então, eu também vou considerar esse bônus no meu orçamento. É sempre importante lembrar, né, que em função da Lei 9.605, todas têm que estar atentas à responsabilidade financeira compartilhada com os fornecedores. Um exemplo disso são os transportadores. Já falei ali, né, da responsabilidade compartilhada quando a gente falou do MTR ou do CTR. Em caso de violação da lei, quando isso ocorre, ambos vão responder solidariamente. Então, a responsabilidade de cada uma das partes tem que estar bem estabelecida em contrato, além de ter esses documentos comprobatórios que vão ratificar todo esse processo de gestão, evitando, assim, esses gastos desnecessários. Então, tudo aqui tem que ser considerado quando eu estou fazendo ali a minha etapa de pré-projeto ou projeto, quando eu estou fazendo todo o levantamento para o meu orçamento e o planejamento da minha obra. Então, a gestão de resíduos, ela está intrinsecamente ligada a essas questões. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos. Até a próxima.